O que é JPEG? O termo JPEG é um acrônimo do inglês de Joint Photographic Experts Group. JPEG é um método comum de compressão com perdas de imagens digitais, particularmente para imagens produzidas por fotografia digital. O grau de compressão pode ser ajustado, permitindo um trade-off entre tamanho de armazenamento e qualidade da imagem. JPEG atinge tipicamente um fator de compressão de 10:1, com uma perda de qualidade de imagem pouco perceptível. Para que serve o JPEG? A compressão JPEG é utilizada em inúmeros formatos de arquivos de imagem. JPEG ou EXIF é o formato mais comum de imagens usados em câmeras digitais e outros dispositivos de captura de imagem. Juntamente com o JPEG ou JFIF, é o formato mais comum de armazenamento e transmissão de imagens fotográficas na World Wide Web, ou internet. Essas variações nos formatos não são geralmente diferenciadas e são simplesmente chamadas de JPEG. Onde se usa o JPEG? O algoritmo de compressão JPEG é melhor utilizado em fotografias e pinturas de cenas realistas com variações suaves de tom e cor. Para uso na internet, onde a quantidade de dados usados para uma imagem é muito importante, JPEG é muito popular. Por outro lado, JPEG pode não ser tão adequado para desenhos de linhas ou gráficos textuais, ou até mesmo ícones, nos quais os contrastes fortes entre pixels adjacentes causam pontos notáveis. Tais imagens podem ser melhor salvas em formatos de gráficos sem perdas, como TIFF, GIF, PNG ou formato de imagem RAW. O padrão JPEG, na verdade, também inclui um modo de codificação sem perdas, mas esse modo não é suportado na maioria dos produtos. Como o uso típico do JPEG é como uma compressão com perdas, que reduz em parte a fidelidade da imagem, ele não deve ser usado em casos nos quais a reprodução exata dos dados é necessária, como aplicações em imagens científicas ou médicas e certos trabalhos de processamento técnico de imagens. JPEG também não é adequado para arquivos que podem sofrer múltiplas edições, já que cada vez que a imagem é comprimida e descomprimida, parte da qualidade é perdida, particularmente se a imagem for cortada ou deslocada, ou se os parâmetros de codificação forem alterados. Para evitar isso, uma imagem que estiver sendo modificada ou que pode vir a ser modificada no futuro é salva no formato de arquivo sem perdas, com a opção de ser exportada como JPEG para distribuição. E como funciona o JPEG? O JPEG usa uma forma de compressão com perdas baseada na transformada discreta de cossenos, famigerada DCT. Essa operação matemática converte o frame da imagem do domínio do espaço em duas dimensões para o domínio da frequência, ou o domínio da transformada. O modelo da compressão perceptiva é baseado vagamente no sistema psicovisual humano e descarta informação de alta frequência. Em outras palavras, transições abruptas de intensidade e matiz de cores são descartadas, pois são pouco perceptíveis ao olho humano. No domínio da transformada, o processo de redução da informação é chamado de quantização. Em termos mais simples, quantização é o método de redução otimizada de uma grande escala numérica, com ocorrências distintas para cada número, em uma escala menor. E o domínio da transformada é uma representação conveniente da imagem, porque os coeficientes de alta frequência, que contribuem menos para a imagem como um todo do que os outros coeficientes, são caracteristicamente valores menores, com alta compressibilidade. Os coeficientes quantizados são então sequenciados e empacotados sem perdas para o fluxo de bits da saída. Quase todas as implementações de software de JPEG permitem com que o usuário controle a razão de compressão, assim como outros parâmetros opcionais, permitindo ao usuário um trade-off entre qualidade de imagem e menor tamanho de arquivo. O método de compressão é geralmente com perdas, ou seja, parte da informação original da imagem é perdida e não pode ser recuperada, possivelmente afetando a qualidade da imagem. Há também um formato JPEG entrelaçado progressivo, no qual os dados são comprimidos em múltiplos passos de detalhes progressivamente superiores. Isso é ideal para imagens grandes que podem ser mostradas enquanto são baixadas em uma conexão lenta, permitindo um preview razoável apenas recebendo parte da imagem. Contudo, suporte a JPEGs progressivos não é universal. Programas que não suportam JPEG progressivo só mostram a imagem quando os dados são completamente recebidos.
Artefatos de compressão JPEG se enquadram bem em fotografias com texturas detalhadas não uniformes, permitindo taxas de compressão maiores. Note como uma taxa de compressão maior afeta primeiro as texturas de alta frequência, no canto superior esquerdo da imagem, e como as linhas de contraste ficam mais bagunçadas. A taxa de compressão muito alta afeta severamente a qualidade da imagem, embora as cores em geral e a forma da imagem ainda são reconhecíveis. Entretanto, a precisão das cores sofre menos para um olho humano que a precisão dos contornos, baseados na iluminância. Isso justifica o fato de que as imagens devem ser primeiro transformadas em um modelo de cores que separa a luminância da informação cromática, antes de submostrar os planos cromáticos, que também podem usar quantização de baixa qualidade, para preservar a precisão do plano de luminância com mais bits de informação. Para informação, a imagem de bitmap RGB de 24 bits não comprimida mostrada, com 73.242 pixels, requeriria 219.726 bytes, excluindo todas as outras informações de cabeçalho. Os tamanhos de arquivo indicados incluem informação interna de cabeçalho dos JPEGs e alguma metadata. Para imagens com maior qualidade, por exemplo, que é igual a 100, aproximadamente 8,25 bits por pixel são requeridos. Para imagens em preto e branco, um mínimo de 6,5 bits por pixel é o suficiente. Comparativamente, a informação da qualidade de cor para Q igual a 100 requer cerca de 25% mais bits codificados. A imagem de maior qualidade mostrada, Q igual a 100, é codificada com 9 bits por pixel de cor. A imagem de qualidade média, Q igual a 25, usa 1 bit por pixel de cor. Para a maioria das aplicações, o fator de qualidade não deve cair abaixo de 0,75 bits por pixel, que é igual a 12,5, como demonstrado pela imagem de baixa qualidade. A imagem com menor qualidade usa apenas 0,13 bits por pixel e mostra cores muito pobres. Isso é útil quando a imagem será mostrada num tamanho significativamente reduzido. A foto de qualidade média usa apenas 4,3% do espaço de armazenamento requerido para a imagem não comprimida. Porém, tem apenas uma perda pequena, perceptível de detalhe ou artefatos visíveis. Entretanto, a partir do momento que um certo limite de compressão é ultrapassado, imagens comprimidas mostram defeitos visíveis cada vez mais. Uma limitação particular de JPEG nesse sentido é a estrutura do bloco de transformada 8x8 não sobreposto. Designs mais modernos, como o JPEG 2000 ou JPEG XR, exibem uma degradação mais agradável de qualidade, já que o uso dos bits decresce, ao usar transformadas com uma extensão espacial maior para os coeficientes de menor frequência e utilizando funções base de transformadas superpostas. Então, basicamente, o fluxo para se criar um arquivo JPEG a partir de um bitmap é dado da seguinte maneira. Primeiramente, a imagem em bitmap é convertida de RGB para outro espaço de cores, conhecido como YCBCR. Esse espaço de cores, que também é usado em sinais de TV, codifica cor numa maneira diferente de RGB, apesar de envolver as mesmas cores. Duas das componentes que substituem CB e CR são altamente compressíveis. A componente Y, a luminância, é o valor que indica o quão brilhante um pixel é. As componentes CB e CR, a crominância, são as diferenças de azul e vermelho. Após tudo isso, como se descomprime uma imagem JPEG para que o bitmap seja mostrado na tela? Bem, obviamente, você faz todos os passos já descritos nesse vídeo, ao contrário. Você passa do espaço YCBCR de volta para o RGB e faz a DCT inversa dos coeficientes da matriz de frequências. A informação original, com alguma perda, é então recuperada, e a imagem da fotografia pode ser exibida na tela.